Olá, meninas, sejam todas muito bem-vindas à nossa oficina dessa semana de artesanato e pintura. Hoje nós vamos estar aí, dando continuidade ao nosso trabalho do falso barrado ou barrado inteligente, como vocês preferirem aí definir o trabalho, a arte de vocês, ok? O importante é fazermos, tá? Para quem ainda não me conhece, meu nome é Sirlene, sou instrutora de arte no Serviço Social Casa Sofia, sou artesã, trabalho com artesanato e pintura, artes manuais, segmento em tecidos, ok? A nossa aula de hoje nós vamos estar trabalhando nessa pintura permeabilizando, por quê? Nós vamos estar deixando o nosso barrado inteligente mais definido, tá? E para isso, nós vamos estar trabalhando com a técnica do corte, nós vamos cortar toda essa parte aqui, ó, tá? Por fora do desenho, utilizando o que? Primeiro, nós vamos estar trabalhando com a termolina leitosa, ok? Nós vamos precisar de esse produto aqui, tá? A qual nós vamos estar espalhando, tá? Com o auxílio de um pincel, nós vamos estar espalhando na parte assim onde vai alcançar mais o meu corte. Porém, vocês podem estar permeabilizando todo o barrado de vocês, tá? Mas para quem não quiser, pode estar assim até metade, por exemplo, não precisa ser em toda a extensão do trabalho de vocês. Com a secagem, vocês vão perceber que o trabalho de vocês vai ficar mais firme, mais resistente, vai dar uma certa firmeza, endurecida no tecido de vocês, ok? E isso vai o que? Ajudar no momento do corte, o tecido, o pano de prato, ele não vai desfiar após vocês realizarem a técnica do corte, ok? Detalhe, meninas, vocês vão passar uma demão, vai esperar a secagem, tá? Precisa secar bem, de preferência deixar secar de um dia para o outro, se a temperatura aí, tiver baixa, não tiver um sol, uma temperatura elevada, é bom deixar de um dia para o outro, ok? E aí no dia seguinte vocês podem dar uma segunda demão da termolina leitosa, e aí quando vocês perceberem que tá bem sequinho, aí sim a gente vem com o corte, ok? Nós vamos precisar de um recipiente, um pincel, para estarmos aqui espalhando, tá? A termolina na nossa peça, no nosso trabalho de pintura, ok? A tesoura nós vamos estar utilizando depois para estar fazendo a técnica do corte, ok? Tudo bem até aqui? Então, nós vamos estar pegando, tá? Molhando o nosso pincel, e aí eu vou estar espalhando essa termolina sobre a minha peça de baixo para cima, ok? Não precisa ser em todo barrado, eu vou estar aqui espalhando em toda a minha pintura do barrado. E aí, depois de bem sequinho, duas demãos, vocês vão perceber quanto fica firme. Isso vai ajudar no momento em que vocês forem tirar a parte de baixo do tecido, utilizando a técnica do corte. Utilizando a técnica do corte, vocês vão perceber que vai definir mais o barrado de vocês, ok? Vocês podem estar deixando assim, porém o trabalho de vocês vai ficar mais diferenciado se vocês utilizarem a técnica de permeabilizar o trabalho que vocês realizarem aí no pano de prato de vocês. Ok? Aqui eu espalhei. Vai dar um certo brilho também. A termolina, ela dá um certo brilho na pintura depois da secagem. Vocês procuram passar bem na parte de baixo, ok? A parte de cima não precisa muito.
Mas a parte de baixo vocês precisam trabalhar bem com a termolina, porque é a parte de baixo que vocês vão estar tirando o excesso do tecido com o corte. E aí não vai estar desfiando, vocês não vão perder o trabalho de vocês, utilizando essa técnica de permeabilizar a peça, o trabalho de pintura, ok? Feito isso, meninas, eu vou esperar a secagem, olha só, tá? Eu trabalhei espalhando a termolina, tá? Em toda a extensão do meu trabalho, da minha pintura, porém não deixem de passar bem a parte de baixo, porque é essa parte aqui, ó, esses contornos aqui, que nós estaremos aí, né, refilando, tirando todo esse excesso aqui, ó, de tecido, ok? Olha só, tá? É essa parte de baixo aqui que nós vamos estar trabalhando com a técnica do corte. E aí, meninas, eu trouxe aqui, eu trabalhei nas duas pontas, a parte de cima e a parte de baixo, tá? Eu trabalhei em cima e embaixo com o desenho do meu barrado, porque aí eu já trouxe, tá? Uma parte, né? Um lado do meu pano de prato, eu já trouxe ele trabalhado, tá? Com a termolina, já tá sequinha, tá? Trabalhei com duas demãos, já tá bem sequinho. Ok? Tá bem sequinho. E aí nós vamos agora trabalhar com o corte. Vamos refilar essa parte, tá? Trabalhando nas curvinhas do nosso barrado, ok? Deixa eu tirar aqui a calvinha. Porque aí a outra parte nós vamos deixar ali secando e vamos trabalhar com essa outra aqui que já está adiantado. E aí o que nós vamos fazer? Nós vamos dar início ao nosso corte, ok? Com o auxílio de uma tesoura, tá? Nós vamos estar refilando a parte de baixo, onde eu pedi para que vocês trabalhem mais com a termolina. E aí, ó, nós vamos estar cortando, refilando esse excesso de tecido. Ok? E aí nós vamos até o final da nossa peça. Procura ir bem assim nas curvinhas, vai trabalhando aí com a tesoura, tirando aí todo esse excesso. E aí vocês já vão notar a diferença, tá? O barradinho de vocês já vai ficar mais visível. Vocês vão já aí notar a diferença com o corte e sem o corte. Não deixem de trabalhar bem com a termolina nessa parte de baixo. Que aí quando vocês forem lavar o pano de prato de vocês, não corre o risco de desfiar. Deixar aqui arredondadinho, ok? E aí, olha só, meninas. Olha só. Ficou assim, ok? Olha só. Como o barradinho ele cobre todo o meu paninho de prato, aí eu vou mostrar para vocês assim. Olha só como já deu a diferença, ó, de quando estava sem o corte e agora com o corte. Olha só. Vocês veem a diferença? Que interessante, como o trabalho vai ficar diferenciado, ok? Vocês podem aí estar comercializando, é um trabalho de baixo custo, vocês vão usar aí um paninho de prato branco, né? Não tem um custo alto,
vende por unidade, a tinta para tecido, o pincel, a termolina, porque para realizar essa técnica, meninas, do corte, para deixar o nosso barradinho assim, ó, mais visível, como um barrado mesmo, é preciso utilizar aí nessa técnica de permeabilizar o trabalho de vocês, porque se vocês forem cortar, né, arredondar o barradinho de vocês, trabalhar com o corte no barrado de vocês, sem a termolina leitosa, quando for lavar esse paninho de prato, vai desfiar e vocês vão perder o trabalho de vocês. Se vocês não forem utilizar a termolina leitosa, não corte, não trabalhe com a técnica de corte, ok? Porém, utilizando essa forma de trabalhar aí, né, de finalizar o nosso trabalho, fica bem mais interessante, charmoso, né, dá um toque diferente, valoriza mais o trabalho de vocês, ok? E aí, meninas, o que nós vamos estar fazendo? Para quem não conhece, eu vou apresentar aqui, né, o stencil. Eu trouxe um stencil de borboleta aqui para vocês, ok? Que aí, para não ficar só o barradinho aqui, eu vou estar nas laterais, no meio assim, trabalhando com o stencil, tá? Aplicando umas borboletinhas, super fácil, rápido de realizar, tá? Esse trabalho, não há segredo nenhum. O que a gente vai precisar? Da nossa taubinha para apoiar o nosso paninho de prato. A nossa taubinha aqui. Deixa eu esticar porque o outro lado está no processo de secagem da termolina. Aqui, ó, tá? Vou deixar retinho, olha só, tá? E aí, o que eu vou fazer? Eu vou estar utilizando aqui 3 tons de tinta. Como é uma borboletinha, eu vou usar no corpinho dela o sépia, tá? E nas asinhas, nas anteninhas e no corpinho, o sépia. E vou usar um tom mais claro e um tom mais escuro nas asinhas da minha borboleta, tá? E aí, o stencil que vocês tiverem aí, seja de florzinha, seja o bichinho, um nome, uma letra que vocês quiserem utilizar, aí vocês podem estar escolhendo a cor de tinta que vocês vão estar aí trabalhando. Eu vou primeiro pintar o corpinho e as anteninhas, utilizando um pincel número 6, mais ou menos. Pincel número 6. Eu vou colocar aqui, do ladinho, um pouco próximo, um dedo mais ou menos, acima do meu barradinho. Eu vou molhar esse pincel. Deixa eu pegar meu paninho, que eu gosto de trabalhar com um paninho para tirar o excesso da minha tinta. Porque para trabalhar com o stencil, vocês precisam estar tirando o excesso da tinta para deixar um pouquinho mais suave a pintura. Aí eu vou preencher com o meu pincel. Eu vou preencher o corpinho. E aí eu venho aqui com a minha tinta. Vocês podem estar prendendo nas laterais do stencil de vocês com a fita crepe para não sair do lugar, ok? Eu vou pegar aqui um pouquinho da minha tinta rosa bebê, vou espalhar nas minhas asinhas, que é a técnica que nós temos trabalhado aí de sombra e luz e sombra nos nossos desenhos de pintura, ok? Então, eu vou iniciar a minha pintura nas asinhas com um tom mais claro, o rosa bebê. E aí, na parte de cima das asinhas, eu vou vir com um tom mais escuro. Eu vou pegar o tom mais escuro, vou molhar meu pincel, vou tirar o excesso e vou vir trazendo para dentro do meu rosinha bebê.
O stencil é interessante trabalhar sem o excesso de tinta no pincel. Vou vir com um pouquinho mais aqui do meu rosa bebê, trazendo para cima. E aí, para dar um tom de luz, para ficar um pouquinho mais clarinho, eu posso usar o branco. E aonde que eu vou usar esse branquinho? Eu posso usar esse branquinho na onde eu vim com o rosa bebê. E aí eu venho de baixo para cima das minhas asinhas, pegando o tom rosa bebê e levando para cima do rosa escuro, ok? E aí eu já tenho aqui, ó, não sei se dá para vocês verem, ó, eu já tenho uma borboletinha do lado, de um dos lados, tá? De uma das pontas do meu barrado. Do lado de cá, mais pra cá o paninho, e aí eu vou vir com o meu stencil. Eu deixei 4 dedos, eu venho, vou medir aqui 4 dedinhos para iniciar minha pintura e um dedinho do barrado para cima. E aí aquela está mais inclinadinha. Vou fazer assim. E aí eu venho com o meu pincel que eu utilizei no sépia, vou molhar na minha tinta, vou tirar o excesso e vou vir pintando o corpinho e as anteninhas da minha borboleta. Eu poderia ter deixado um pouquinho mais claro, mas para vocês verem direitinho aqui, eu deixei um pouquinho mais escuro o céu. E aí eu vou vir aqui no meu rosa bebê e vou preencher as minhas asinhas com o rosa bebê primeiro. Preencho todo. Preencher aqui todo o espaço. Feito isso, eu vou vir com um tom mais escuro, rosa escuro, tiro o excesso e de cima para baixo eu trago essa tinta para dentro. Olha só. Trago essa tinta para dentro. Procurem sempre tirar o excesso da tinta, ok? E aí eu posso vir aqui com o meu branquinho, molho meu pincel no branco, tiro o excesso e venho de baixo para cima com o meu branco para dar um pontinho de luz aqui. Não ficar tão escurão. E aí eu tenho mais uma borboletinha. E aí se eu quiser trabalhar com borboletinha dentro do meu barrado também eu posso. Só uma borboletinha aqui no meio também eu posso. Eu vou até colocar uma bem aqui no meio, já pertinho, bem próximo do meu barrado, ok? E aí vocês podem aí estar brincando, tá? Com o stencil de vocês, o desenho que vocês tiverem aí em mãos para estar trabalhando. Vocês podem brincar aí, preencher, né, o meio do paninho de vocês. Vocês podem estar aí preenchendo o meio, trabalhando na parte de cima. E aí vocês vão brincar e vão aí usar a criatividade de vocês para estar decorando o paninho de prato de vocês. Aqui eu vou vir, preencher com um tom mais claro e de cima para baixo eu venho com um tom mais escuro. Tiro o excesso e venho trazendo para baixo esse tom mais escuro. E aí com o branco, eu venho na parte em que eu trabalhei com o rosa bebê, trazendo de baixo para cima.
Procurem sempre tirar o excesso da tinta. Eu deixei um pouquinho mais escuro que é para vocês verem direitinho o que foi feito, ok? Tirar aqui. Vou levantar aqui o paninho. Tirar aqui a nossa taubinha, nosso apoio, para mostrar para vocês como que é fácil, rápido. Olha só, deixa eu aproximar aqui, ó. Tenho 3 borboletas decorando aí, né, o meu trabalho, o meu barrado inteligente feito com pintura. Não sei se dá para ver legal aí as borboletinhas, ok? Super fácil, super rápido, né? Deu até um toque a mais, um charme a mais no trabalho. E aí vocês podem estar brincando aí, né? Tem uma certa variedade aí, né? Bem grande aí de extenso no mercado, vocês podem estar aí adquirindo, é de baixo custo também, ok? Vocês podem estar aí adquirindo e brincando aí, né? Com o trabalho de vocês aí, fazendo bastante arte. Olha só, dá para ver direitinho, ó. Eu fiz 3 borboletinhas, 2 acima do meu barrado, olha só, dá para ver direitinho agora, ó, a borboletinha como que ficou, tá vendo? E uma mais próxima, no centro aí do meu falso barrado, olha só. A parte de baixo das asinhas um tom mais claro, um tom de luz, e o tom de sombra na parte de cima das asinhas da minha borboleta, ok? Olha só, fica um trabalho super charmoso, super delicado, né? Olha só, como que fica bonito, tá? Super rápido, super fácil e prático de fazer, ok, meninas? Então é isso, qualquer dúvida me chamem lá no nosso grupo do WhatsApp Meninas da Casa Sofia, né? Demais aí, né, que tem acompanhado o nosso trabalho de artesanato e pintura, meninas e meninos, podem me chamar lá, né, no privado. Eu tenho disponibilizado as nossas aulas nas minhas páginas, né, do Facebook, do Instagram, ok? Pode me chamar lá no privado, pode me adicionar também no WhatsApp, se desejar, tá? Para tirar alguma dúvida, ok? E é isso, meninas. Que vocês tenham gostado da nossa aula de hoje, tá? Eu quis, assim, definir mais, né, o nosso trabalho aqui do barrado inteligente ou falso barrado, como vocês desejarem, tá? Deixar aí mais definido, deixar mais completo, ok? Tá? Então é isso, meninas. Façam aí bastante arte, divirtam-se, brinca bastante aí com o que vocês tiverem de material, ok? E até a nossa próxima aula. Fiquem com Deus, considerem-se todos beijados e abraçados. Beijos, até a nossa próxima aula.